Olá, meus queridos, a paz de Deus a todos. Olá, meus queridos, a paz de Deus a todos. Acabamos de assistir o culto online e resolvemos gravar um videozinho um pouquinho diferente aqui para vocês, espero que vocês gostem. Vamos contar um pouquinho da nossa história, como que a gente se conheceu. Esse aqui é o meu esposo Henrique e vamos contar aí como que foi a parte do nosso namoro, né? Como que conhecemos até a gente começar a namorar e aí é isso aí. E como que foi mesmo? É que foi assim, eu nasci na graça, só que eu demorei a batizar. Batizei no ano de 2013, em maio. E na cidade de Frutal, Minas Gerais. A gente é de São José do Rio Preto. Aí foi feita uma lotação um mês depois do meu batismo para essa cidade. E foi onde que eu conheci a Kemily, na lotação. Na verdade, essa lotação foi organizada pela comum dele. Que é o Jardim Alice, aqui de Isso. São José do Rio Preto. E a comum dele chamou também um pouco da mocidade da minha comum, que era o Jardim Antonieta, né? E só que o que acontece? Quem estava organizando a lotação passou um horário para mim de quando o ônibus ia sair, mas na verdade o ônibus ia sair um horário antes do que tinham me passado. E quando o irmão cooperador pegou e me ligou, ele já pegou e já falou assim pra mim: Kemily, ó, onde você tá? Eu falei: eu tô na minha casa, eu tô trocando de roupa. Aí ele pegou e falou assim: o ônibus já saiu da frente da igreja, a gente tá esperando você aqui na frente de um posto de gasolina. Eu falei: meu Deus, que vergonha, chegar atrasada no ônibus. Nossa, cheguei já, né, super atrasada, com a minha prima, assim, a gente chegou, foi a primeira a entrar no ônibus. Na hora que eu entrei no ônibus, vocês não têm noção da vergonha, né? Todo mundo olhando na minha cara e esse ser pega e me fala: o que você falou pra mim? É que o pessoal não sabe, como eu conhecia melhor lá a cidade, estava pegando endereço, né, na Frutal. Então eu tava lá na frente do ônibus, aí eu falei pro motorista: pode ir, já tá tudo certo no endereço. Aí ele falou: não, tá faltando uma irmãzinha que vai vir encontrar a gente no meio do caminho. Eu falei: ai. Aí quem que entra no ônibus? Apresenta vocês a Kemily. Ela entrou, eu brincalhão, falei, eu sabia o nome, que eu já tinha perguntado pros irmãos quem que era. Ela entrou no ônibus, eu falei: ei, Kemily, atrasada, né? Nossa, na hora que ele falou isso pra mim, o ônibus inteiro olhando pra minha cara. Eu já tava, acho que não tava nem mais vermelho, acho que eu devia estar vinho. Já devia estar vinho, sei lá que cor. Aí nossa, na hora que ele falou, eu falei: meu Deus, não sei onde enfiava a minha cara. E na hora que eu olhei assim, o único banco que tinha pra eu sentar era justamente o banco que tava atrás do dele. É nada, ela quis sentar perto de mim. É nada. E não, pra melhorar a situação, a minha prima que foi junto comigo, ela era super amiga dele. Mas a gente não sabia, e nem ela sabia que a gente tava... eu não sabia que ela era amiga dele. E nisso a gente foi o caminho inteiro conversando, né? E na volta também da reunião da mocidade, a gente pegou e voltou o caminho conversando. E só que na reunião da mocidade a gente não se conversou. Mas nem teve muito tempo, eu tava lembrando agora, não ficou muito tempo lá, a gente tinha que voltar logo, ia pra igreja à noite, demorou a reunião. Verdade. Foi pouquinho tempo, a gente não deu tempo de ficar lá. Acabou só a reunião, saudou todo mundo e todo mundo já correu pro ônibus. ônibus. Aí, depois disso, não passou muito tempo, teve uma outra reunião da mocidade aqui em Rio Preto mesmo, na comum do Jardim Floresta Parque. E novamente eu fui com essa minha prima, não, acho que eu não fui com ela, na verdade, eu encontrei com ela lá na reunião da mocidade. E ela me viu, ela pegou e me chamou: ai, Kemily, vem aqui, vamos tirar uma foto com uns amigos nossos, com uns amigos meus. E nessa foto que eu tirei junto com ela, ele tava atrás de mim de costa com o instrumento no chão e eu não vi ele nessa reunião da mocidade, ele apareceu na minha foto. Na hora que eu saí, ele pegou, virou, cumprimentou os amigos dela e tirou a mesma foto junto com a minha prima e com os amigos dela no lugar onde eu tava. Então a gente tem a mesma foto igual, só que numa eu tô e na outra ele que tá. É engraçado que na sua foto aparece eu atrás, né? Aparece eu de costa com o instrumento no chão. Conversando com alguém. E aí, só que aí depois disso, o que acontece? Passou muito tempo, né? Depois dessa reunião da nossa cidade. Não muito. Depois dessa lotação, a gente não se viu.
quando foi em outubro que eu peguei numa terça-feira, fui congregar no Jardim Alice, onde era comum dele, né? E dentro do culto, eu assim com a cabeça meio baixa, minha mãe pegou e me cutucou, pegou e falou assim pra mim: Kemily, aquele irmãozinho ali olhando pra você. Aí eu peguei e falei assim: dá não, né? Tipo, fazendo de difícil, né? Nem tava olhando, só fiquei olhando pra baixo e tal. Aí acabou o culto. Eu lembrei de você da reunião de mocidade. A irmãzinha que eu conheci na reunião. E ficou já me paquerando dentro do culto. Foi atrás de mim lá na minha comum. Sei. Aí eu peguei, a minha mãe pegou e falou assim pra mim: você vai no banheiro? Eu falei: vou no banheiro um pouquinho. Peguei e fui no banheiro. Aí ela já saiu lá fora. Nisso, ao invés de ele me saudar, ele já foi cara de pau. Já chegou, já saudou minha mãe e já perguntou pra minha mãe de mim: cadê a Kemily? E nisso, quando ele perguntou cadê a Kemily, eu já tinha chegado pra saudar minha mãe. Eu escutei ele perguntando de mim. Aí eu peguei e falei: eu tô aqui, né? Saudei, ficamos conversando. Pra vocês terem uma noção. Assim. Coisa de 5 minutinhos só a gente conversou. O culto naquele dia acabou cedo. E pra vocês terem uma noção disso aí, assim, eu acho que a gente ficou conversando até umas 10 horas da noite. 11 horas. 11 horas, foi? Ficou até 11 horas lá na frente da igreja. Os irmãos chegou até a apagar a Já luz tinha do apagado as luzes, poste. foi embora. Não, foi todo mundo embora. Só ficou eu, você e tua mãe lá conversando. Só ficou minha mãe lá, só deu o carro da minha mãe lá no estacionamento. E aí depois disso, quando foi no outro dia, acho que foi pelo Facebook que a gente começou a conversar, ele pegou e me chamou pra eu ir numa visita da comum dele, né, na quarta-feira. Aí eu peguei e falei assim pra ele: não, eu não vou não, porque eu tenho um monte de trabalho de escola pra fazer e tal. Ele: não, vamos sim. Eu peguei e fui. E foi aí, na casa de uma pessoa que vocês conheciam, né? foi na casa de uma amiga nossa. E aí, como que foi que você foi nessa visita? Não, eu fui a pé na visita, foi eu e o irmãozinho, amigo meu, o Jean. Aí aqui o pessoal, todo mundo ia na frente da igreja, da nossa comum, do Alice, se reunia ali. Aí ia 2, 3 carros e ia pra visita da igreja. Só que aí depois, na casa da pessoa que estava fazendo a visita, às vezes ia embora a pé, às vezes pegava carona com alguém, né? Quando acabou a visita, a irmã da casa pegou e falou pra minha mãe, falou assim: por que você não leva esse irmãozinho? Porque minha mãe já tinha ido levar umas irmãzinhas embora, e ela pegou e falou pra minha mãe. É que a irmã da casa queria que desse carona pra todo mundo, pra ninguém precisar ir embora a pé. Isso. Aí ela pegou e falou pra minha mãe: por que você não leva esse irmãozinho também? Eu acho que ele mora lá pro lado da tua casa também, né? Eu falei: então tá bom. Aí a minha mãe pegou e deu carona pra ele. Na hora que a gente chegou na frente da casa dele, ele pega e me fala: filho, não, elas me deram carona. A hora que eu desci do carro e ia entrar em casa, ela fez eu voltar e pedir o meu telefone. Olha que mentira! Deus, não gosta que mentira! Não foi assim? Não foi assim. Não, então é que eu confundi, então. Como foi? Fica a dica pros moços aí. Ele não pediu o número do meu telefone. Ele não pediu o número do meu telefone. Ele pegou e falou assim pra mim. Colocou o braço assim na porta da frente do carro onde eu tava sentada. Pegou e falou assim: irmãzinha, anota aí o meu número do meu telefone. Aí depois que eu anotei, aí ele pegou e falou assim: agora me passa o seu. Prenderam, né? Ligeiro. Isso foi que mês? Já era outubro? Foi em outubro. Foi em outubro, né? Lá pro começo de outubro, mais ou menos. Aí a gente ficou muito tempo conversando até começar a namorar, né? Quanto tempo? 1 ou 2 semanas. Aí, o que acontece, pessoal? No dia que ele me pediu em namoro, porque assim, enquanto a gente... Tudo essa tem história... Água? Quer água? Vou beber um pouquinho. Licença. Mas eu não aguento ficar sem beber água, não. Beber água, sou igual um camelo, beber água o dia inteiro. Toda essa história, quem, assim, às vezes, que conversava muito com ele quando a gente encontrava, às vezes, no culto e tal, era minha mãe. Então, no dia que ele me pediu em namoro, a gente foi no culto, foi num sábado no Jardim Alice.
Aí eu peguei, eu emburrei aquele dia. Eu falei assim, ah não, esse irmãozinho não quer nada comigo não. Ele quer saber de ficar só conversando com a minha mãe, porque minha mãe também quase não fala, né? Quem conhece minha mãe sabe o tanto que ela é tagarela. Aí eu peguei, emburrei, sentei numa muretinha lá na frente da igreja e falei assim, ah, eu não vou querer saber de conversar com esse irmãozinho não, ele quer saber de conversar com a minha mãe. Sentei lá, só que mal eu tava sabendo que os dois já estavam combinando de ele ir lá em casa naquele dia. Ela falou pra ele que ia fazer uma janta lá pra ele e pra ele poder pedir, falar com meus pais, né, falar com meu pai. Falar com seu pai, é que assim, eu tinha muito medo de namorar e tal. E tinha medo, assim, de sofrer e não conseguir namorar a pessoa, né? Como a gente já tava na conversa, já tinha percebido que ela tava já chonada em mim, caída em mim. Sei. Então, assim, eu vou procurar saber com a mãe, que é mais, né, aberta a conversa, procurar saber com a mãe se ela deixaria ela namorar e se o pai também deixaria. Aí ela falou, não, tudo bem, então por mim tudo bem, se só conversa com o pai dela. Aí esse dia a mãe dela marcou de eu ir lá na casa delas, pra mim pedir ela em namoro pros pais dela primeiro. Eu não tinha pedido ela em namoro. Eu já sabia que ela ia aceitar. Na verdade, ela tava doida pra namorar eu, né? Então eu já sabia que ela ia aceitar. Ele nem convencido, tá? Nem convencido. Aí eu conversei primeiro com os pais dela, né? Aí deu trabalho. Eu fiquei umas 2 horas enrolando o sogro pra poder chegar no assunto. Não, o pior é que ele pegou, ele falou assim pra mim, ó, fica aí na sala e toca o violão bem alto. Porque eu não quero que você escuta o que é que eu vou falar com ele. Eu falei, ai, misericórdia, o que é que ele quer falar com meu pai e com a minha mãe, né? Nem assim, um pouquinho de desconfiança, né? Ah, um pouquinho? Um pouquinho, porque assim, eu tinha muito medo também de me iludir, né? Porque eu falei, não, eu não vou ficar sonhando alto, não, vou deixar as coisas rolar, acontecer, né? Mas só, eu tava lembrando aqui um pouquinho atrás, e aquele dia, naquele domingo que minha mãe chamou você pra almoçar lá em casa, o que você falou pra tua mãe? Como a minha mãe também, minha mãe sempre foi, apesar de eu ser homem, minha mãe sempre pegou no pé e sempre foi brava, não queria que ficasse com namoração, né? E infelizmente eu tive um namoro antes da Cameron, uma irmãzinha só, ela também teve um namoro só. Uhum. Então, e quando eu conheci a Cameron, fazia 3, 4, não, mês de maio, a gente se conheceu, fazia 5 meses que eu tinha separado da minha primeira namorada. Então minha mãe pegava muito no pé, não queria que eu namorasse tão cedo de novo, né? Não tinha dado nem um ano que tinha separado, aí pra minha mãe não pegar no pé. Aí quando a mãe dela convidou eu pra ir na casa dela, né? Eu falei, mãe, eu vou na casa de uma irmãzinha no ensaio. Uma tocata, né? Não, ensaio. Você falou ensaio? Vai ser um tocado, ensaio. Eu não menti, foi eu no trombone e ela no órgão. E a mãe dela cantando. Tem 3 reunidos. Fui no ensaio. Isso a gente tava se conhecendo, conversando, né? Depois também ficou sabendo disso depois que a gente já tava namorando. Só que detalhe, esse se conhecendo nosso durou um mês e meio. Não, né? que um mês, durou 2 semanas. Não, chegou a dar um mês, que a gente começou a namorar em novembro. Mas isso foi no finalzinho de outubro. Entendi. Quando eu fui na sua casa a gente já tava com mais amizade, a gente já conversava mais pelo Messenger, na época era Messenger. Aí, voltando, como que foi que você pediu? Então, meu pai? O que você fala? Quando você foi pra me pedir namoro? Não, eu conversei, eu falei com ele, falei que eu tava afim de você, que a gente já tinha se conversado bastante e tal. Aí ele falou pra mim qual que era a minha intenção, se eu tinha intenção de casar, porque a filha dele não era moça pra ficar, né, com um monte de namorado também e tal. Eu falei, não, eu tô gostando demais dela, eu só arrumo namorado se for pra casar, senão eu não arrumaria. Aí ele concordou, meio, né, mas concordou. Aí depois ele pegou, né, me chamou lá fora, aí a gente conversou e foi onde ele me pediu tudo, só que aí uma coisa que eu achei interessante dele, que ele engraçado, né? Você deve ter falado, esse irmãozinho é louco da cabeça. Porque assim, um pouquinho antes, a gente começou a namorar no dia 9 de novembro. E quando foi, acho que no dia 15, ia ter um casamento do meu primo em Osasco. E minha mãe já tinha chamado ele pra ir com a gente.
Dirigindo o carro dela ainda, né? Isso quando a gente tava namorando já, a gente tinha pedido namoro. Só que antes da gente começar a namorar, antes de eu ter ido na tua casa, ela já tinha me falado desse casamento. Já tinha falado. E como ela na cabeça dela já tava tudo certo que a gente ia namorar e tava mesmo pra nós, então ela já tava com os planos já maracutados já. Assim, você vai lá, você conversa com o Carlos, né, que é o meu sogro, pede pra ele vai dando tudo certo, você vai com a gente no casamento, que ia ser uma semana depois do dia que eu pedi sem namoro. Pedi sem namoro no domingo, no outro sábado seguinte era esse casamento em São Paulo. Eles já estavam tudo planejando, ele com a minha mãe, vocês não têm noção, já vai tudo. E eu, inocente, né, não tava sabendo de nada. É uma coroinha de anjinho aqui em cima. Aí ele pegou, né, me pediu, e eu achei engraçado, ele falou assim, só que eu acho assim, que a gente não vai dar o primeiro beijo hoje. Eu quero que a gente vai se conhecendo mais, conversando mais e tal. Aí eu peguei e falei assim pra ele, então tudo bem, mas eu tive uma ideia melhor que a tua então. Então a gente vai dar o primeiro beijo lá em Osasco, no casamento do meu primo. E foi coisa assim, né? Cinematográfica. Um sonho, porque... Dava pra fazer um filme, hein? O lugar... Não é porque foi o nosso momento, não. O lugar no casamento. Uma chácara fantástica mesmo. Muito linda, muito linda. Quem sabe um dia a gente volta lá, né? Pra relembrar o momento. E aí, quando chegou lá no casamento, a noiva entrando, o casamento acontecendo. E nesse casamento a gente já pegou e falou: quando a gente for casar, eu vou querer que no casamento faz isso. Ou se não, esse detalhe pega e faz desse jeito. E naquele dia mesmo, a gente já pegou e já começou a falar de casamento. E foi isso. Aí nesse dia, a gente começou a falar de casamento, né? Aí logo em seguida a gente contou pra tua mãe, né? Aí a gente já marcou o casamento em dezembro. Depois que a gente voltou do casamento, que foi uma semana de namoro, a gente já marcou o nosso casamento, mais ou menos, não foi? Isso daí já vai ser uma história para outro vídeo, né? Que a gente vai poder contar como que foi, né? Senão a história fica longa. Como que foi que a gente marcou essa data. Se vocês quiserem, a gente pode estar contando, né? Que também a data do casamento foi uma história bonita também. Aí se vocês quiserem, vocês comentam aqui embaixo no vídeo. Dá o like se vocês gostou, curtiu, né? E é isso. Deus abençoe a todos por ter assistido até aqui.